pessoal do canal Critica Brasil. Pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Inclusive, eu espero que vocês já tenham corrido lá no meu canal pra se inscrever por lá também. E olha, eu vou ser bem direta com vocês aqui, né? O vídeo de hoje é falar sobre o que eu penso de uma possível chapa entre Lula e Alckmin. E assim, eu fiquei um pouco insegura para gravar esse vídeo aqui com vocês, mas eu acho que todas as vezes que eu mando o vídeo para cá, eu sou tão bem recebida, eu recebo tanto amor, que eu decidi falar com vocês a minha opinião sobre isso e o porquê que eu acredito que isso seja uma das maiores cagadas que a esquerda pode estar defendendo nesse momento, né? Não que eu acredite que isso possa acontecer, mas calma que eu vou explicar esse raciocínio todos para vocês. Então assim, assistam esse vídeo até o final. Vocês sabem que eu, como estudante de história, eu gosto sempre de frisar para vocês sobre como que uma conjuntura ela não nasce de uma vez ou por causa de um fato isolado, né? A gente tem essa mania de pensar que foi um fato isolado que causou grandes tragédias, né? Por exemplo, tem quem fale que o impeachment da Dilma aconteceu por causa de 2013, né? As manifestações de 2013. Outro exemplo é que tem pessoas que vivem por aí dizendo que o que levou o Lula a ser preso foram aqueles áudios vazados, né, dele sendo indicado como ministro, né? Esse tipo de raciocínio, ele é reducionista e faz com que a gente não consiga fazer análises mais profundas da realidade. Conjunturas são construídas. Se alguém falasse para mim, por exemplo, que em 2014 que a Dilma seria vítima de um golpe, né, eu provavelmente não acreditaria e acharia que essa pessoa faz análises políticas péssimas. Ou, no mínimo, uma pessoa muito sem noção. Mas aí, depois que os anos foram se passando e foi construído um cenário onde que a Dilma foi, por anos, desgastada, né, tendo sua figura desgastada, com adesivos vexatórios, frases ridicularizando ela, vítima de vaias, né, de centenas de milhares de capas de revista, de jornal, vítima de fake news, né, chegou a um ponto que em 2016, se alguém falasse que a Dilma não seria vítima do golpe, aí sim eu acharia que essa pessoa faz péssimas análises políticas. Enfim, para vocês terem uma noção de que conjunturas e cenários políticos são construídos com várias coisinhas ali, né? Depois de muito tempo, com vários processos. É mesma coisa do caso do Lula, né? Que a gente estava falando. Assim como se alguém tivesse me falado em 2012, 2014 que o Lula seria preso, eu ia rir da cara da pessoa, porque não existia ali nenhum clima para isso, nenhum cenário para isso acontecer. Mas depois de tanta fake news, né? De uma operação de perseguição política ideológico, como a Lava Jato, depois de horas e horas de Jornal Nacional, capas e capas de revista, da Veja, foi ali criado um cenário onde que o Lula seria claramente preso. Laura, mas você não ia falar sobre a chapa Lula e Alckmin? Meu Deus, mano, essa menina dá muita volta, eu não consigo entender nada que ela fala. Calma, gente, que eu vou explicar um pouco para vocês. Por que eu tô falando isso? Porque existem momentos durante esse processo de construção entre a queda de uma conjuntura e o início de outra conjuntura que nós podemos dizer que são decisivos, né? Os sabidos chamam de momentos paradigmáticos. A gente teve vários desses momentos no Brasil recente e eu poderia ficar citando aqui o dia inteiro, mas sei lá, vou citar alguns que eu me lembro de cabeça, por exemplo. Começo das manifestações legítimas de 2013, Aécio Neves pedindo a recontagem dos votos das eleições para que ele perdeu para Dilma, carta de Michel Temer aderindo ao golpe contra a Dilma, usando como justificativa ali que era um vice decorativo, o corrupto do Eduardo Cunha colocando impeachment como na votação, a Lava Jato, enfim, vocês percebem que são fatos que sozinhos não alterariam a história do Brasil? Enfim, vocês percebem que são fatos que sozinhos não alteraram a história do Brasil, mas que foram momentos de ruptura ou aprofundamento de uma conjuntura. Talvez vocês não percebam, mas a gente vive hoje um momento assim nesse momento. Hoje, na nova conjuntura que se abriu recentemente, nós temos Sérgio Moro como adversário em potencial para ser presidente da República. Eu já falei aqui no Critica Brasil e no meu canal também, Lucas vai botar aqui o vídeo, sobre o processo que pavimentou para que o Bolsonaro chegasse na presidência, né? Como é que foi que o Bolsonaro chegou à presidência?
E nesse vídeo eu falo sobre a importância da direita que hoje se diz democrática para esse processo, né? Como o PSDB e o MDB são ali a gênese, esse embrião que formou o Bolsonaro. E eu usei o exemplo de um filhote de leão que a direita pegou para assustar o PT, mas que o leão cresceu tanto que eles não conseguiam mais prender. E que esse leão, que é o Bolsonaro, é um leão que baba e faz muito barulho, e a burguesia gosta de quem tira os direitos dos pobres, sem fazer sem fazer tanto barulho assim. Pois, senhoras e senhores, hoje Sérgio Moro encarna todos os requisitos que a direita e que os meios de comunicação querem na presidência. Ele não vai sair por aí dando uma nota dizendo que odeia gays, odeia mulher, que mulher é fraquejada, que não entraria num helicóptero pilotado por uma pessoa que entrou por cotas, que Bolsa Família é esmola. O Moro, ele vai sim destruir as políticas de distribuição de renda, de combate à desigualdade, os programas pensados para a minoria, mas ele vai fazer isso de maneira silenciosa, de terno, falando baixo, dando entrevistas calmos, sem brigar com a jornalista, sabe? Sérgio Moro tem tudo para ser o candidato das direitas menos barulhentas, sabe? Da direita limpinha, que toma os direitos sociais com uma mão e dá palminha nas costas com outra, sabe? E assim, gente, embora as últimas pesquisas tenham apontado o Lula com uma grande vantagem, né? Foi as primeiras pesquisas que o Moro saiu como candidato, né? Lula, inclusive, venceria no primeiro turno, mas isso não deveria tranquilizar a gente, né? A gente sabe como funciona a mídia, o aparato e mecanismos de disputa ideológica, a máquina de fake news e boatos. Existe um motivo para Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas. O Lula oferece hoje para o povo algo que o Bolsonaro não conseguiu, não quis, né, fazer, que é estabilidade econômica, política pública para as camadas populares. Assim, de maneira bem grosseira, são esses dois pontos que pegam assim principalmente. Galera não quer passar fome, galera precisa de um auxílio, né? O que fez o PT cair é o que pode pôr o PT de novo no poder hoje, porque a gente sabe que o PT caiu por essas políticas contra a desigualdade social, por essas políticas de reparação histórica. E, gente, toda essa volta que eu dei para chegar no seguinte ponto, no meio de toda essa mudança no paradigma político, nesse momento importantíssimo para a história, tem surgido por aí o seguinte boato e tem repercutido, que é chapa Lula presidente e Alckmin vice. Olha, gente, sinceramente, eu que tô no movimento social desde os meus 7 anos de idade, eu só vejo uma explicação para essa bizarrice, que é que o pânico tem ganhado a esquerda. O pânico tem dominado a esquerda, né? A gente sabe que o medo é uma das armas mais fortes dentro da política. Inclusive, foi um fator decisivo para eleger o Bolsonaro. O medo, ele inibe o pensamento, faz a gente agir por reflexo e não por reflexão. Só que isso não pode gerar posições impensadas, como por exemplo, para tirar Bolsonaro eu voto até no Dória, no Moro, eu aceitaria uma chapa com Alckmin como vice. Por que essas falas são tão perigosas? Porque elas ignoram como o Brasil chegou aonde está. O que nos difere da direita limpinha, né, encarnada pelo PSDB, no Moro, Amoedo, né, é que a divergência deles ao Bolsonaro é somente na forma, né? E a nossa divergência é da forma e do conteúdo. Eles, assim como Bolsonaro, são favoráveis da ração humana para filha de pobre, vender Petrobras, desmonte dos Correios, das federais, desmontar o SUS, mas eles não gostam da maneira que o Bolsonaro se coloca publicamente. Inclusive, para eles, o Bolsonaro atrasa a implementação dessas agendas, né, de privatização. Porque ele é realmente muito barulhento, mas assim, não se enganem, o Alckmin retiraria os direitos assim como o Bolsonaro. Basta a gente olhar para a bancada desses partidos ou desses grupos, né, no caso do MBL, como é que eles votaram a favor da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da reforma tributária, a favor da PEC do calote que foi aprovada, inclusive com a ajuda de partidos aí que se dizem progressistas, né, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Mas não se enganem, a cartilha de Paulo Guedes
não difere da cartilha do PSDB, do DEM, do MBL e que essa companhia toda adotaria. E um dos fatores que eu acho mais perigoso nesse discurso de para tirar o Bolsonaro, eu voto mesmo até quem segue a mesma agenda dele, é que é um discurso que afasta as pessoas. Ele foi eleito com um discurso, o Bolsonaro, de ser alguém fora do sistema, alguém que negava a maneira antiga de fazer política, porque segundo ele, PSDB e PT eram farinha do mesmo saco. E aí eu pergunto como é que fica a cabeça das pessoas que ouviram a esquerda, principalmente a militância petista, afirmar que o PSDB era golpista, que apoiava um governo fascista, que romperam com a democracia, e aí vendo depois as pessoas falando que seria aceitável uma chapa entre PSDB e PT. Primeiro porque eu acho que tá mais fácil o PSDB ser vice do Moro do que Lula. Se o que o povo quer do Lula é amparo, é o momento de adotar um programa que ofereça isso. Se as pessoas estão dizendo que querem votar em um partido que se coloca como esquerda, pasmem, elas estão esperando políticas de esquerda, um programa de governo à esquerda, né? Às vezes elas nem sabem esse termo, mas é isso, né? Algo no mínimo progressista. Quando o Aquias, ele me fez essa proposta de falar sobre esse tópico aqui, eu fiquei bastante segura. Tudo isso, gente, parece muito desconectado do que eu falei, e aí agora a gente vai amarrar tudo que eu disse aqui. Então vamos lá. Uma conjuntura, ela não nasce do dia para outro, mas durante esse processo de construção de uma conjuntura política existem momentos decisivos, momentos que causam um impacto maior, momentos paradigmáticos. E ao meu ver, a gente vive um desses momentos, que é essa colocação do Moro como um candidato à presidência da República. Ao meu ver, parte da esquerda assustada, está com medo, e aí, para fugir do Bolsonaro e às vezes até do Sérgio Moro, diz que vai votar em qualquer pessoa e apoia até uma chapa que tenha um programa voltado para a direita. E eu acho que é o momento da gente levantar nossas bandeiras e mostrar o que nos diverge de Bolsonaro. O Bolsonaro está em terceiro nas pesquisas. Vocês têm noção disso? A gente tem que se afastar cada vez mais de Bolsonaro. E esses grupos de direita, PSDB, Alckmin, enfim, ele é sinceramente um programa econômico do Paulo Guedes, gente. Vocês sabem que isso me faz lembrar um pouco uma live que eu fiz de entrevista com a Gleisi Hoffmann, que tá lá no canal dela no YouTube, que quando a gente foi falar sobre essa questão de balanço, autocrítica, ela falou sobre a importância da esquerda refletir e analisar as decisões, e eu achei isso uma fala interessante, porque em momentos em que a conjuntura tá um caos, né? Também é momento de reflexão e de debate dentro da esquerda. Em tempos, né, como que a gente tem visto, um certo partido aí respondendo por reflexo, sem ponderamento, atacando bolos, defendendo homofóbicos, perdendo tempo fazendo defesa de acusados de abuso sexual, sob o pretexto de estar ali tentando se aproximar das pessoas. A gente precisa se afastar desse tipo de análise e pensar um pouco melhor no que a gente está defendendo, entender qual que é o nosso papel histórico nesse momento do país. Enfim, então toda essa volta, né? Ficou um vídeo bem longo, talvez até confuso, porque eu quis fazer grandes voltas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês se inscrevam lá no canal, espero que vocês tenham entendido todos esses pontos que eu trouxe aqui. Não é momento da esquerda retroagir, é momento da gente avançar nos nossos debates, nas nossas pautas, defender o que a gente acredita que é certo e principalmente momento da gente pontuar o que nos difere do Bolsonaro, momento da gente mostrar que nós sim somos a resposta contra o fascismo do Bolsonaro e não esses modelos que são mais do mesmo, que tem a agenda econômica igualzinho o desse presidente fascista que a gente tem no poder. É isso, pessoal, até a semana que vem, tamo juntos.